Infraestrutura Porto de Santos. Trata-se de um conjunto de instalações, serviços e vias de tráfego marítimo e terrestre, que é essencial para manter o complexo portuário funcionando em atendimento às diversas operações desenvolvidas por todos os agentes dessa rede logística, representada pelos vários segmentos contidos na rotina de atividades de um porto com as características e dimensões do complexo portuário santista. Com a entrada da iniciativa privada na operação portuária, houve grandes investimentos para a modernização e ampliação de terminais. Consequentemente, houve um elevado crescimento em produtividade e capacidade operacional, confirmada por sucessivos recordes de movimentação. Este cenário cobrou ações de revitalização da infraestrutura portuária. Assim, a Codesp, com recursos próprios e do governo federal, vem promovendo o desenvolvimento da infraestrutura portuária no Porto de Santos, com forte atuação principalmente no setor de dragagem e viário interno. O grande desafio de garantir a infraestrutura que o porto demanda está na complexidade e dimensões dos empreendimentos que a área de engenharia da Codesp gerencia, supervisiona, acompanha e fiscaliza. As grandes obras e serviços são executados por empresas especializadas, através de contratos firmados a partir de recursos próprios, com a autoridade portuária ou com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, utilizando-se recursos do governo federal. Acessos ao Porto de Santos. Uma moderna malha rodoviária e a rede ferroviária interligadas à hidrovia Tietê-Paraná formam o maior sistema de transporte rodoferroviário e hidroviário do país. Pelo ar, existem duas opções, em um raio de 150 quilômetros: os aeroportos internacionais de Cumbica, que fica em Guarulhos, e o Viracopos, que fica em Campinas. Além disso, Santos é o único porto brasileiro servido por todas as grandes linhas marítimas regulares, oferecendo transporte para qualquer parte do mundo. Na imagem podemos ver a acessibilidade do Porto de Santos, que ocorre por ferrovias, dutovias, rodovias e acesso indiretos por meio de hidrovias. Acesso rodoviário. Com o Porto de Santos experimentando um crescimento de quase 100% em 10 anos, a partir da entrada da iniciativa privada na operação portuária, tornou-se iminente a remodelação do sistema rodoferroviário a fim de se promover a eficiência aos modais em atendimento ao escoamento da crescente demanda de movimentação de cargas no complexo. Com a proposta de implantar vias que eliminassem o tráfego conflituoso entre trem e caminhão, compatíveis com o peso das carretas que passaram a atender o transporte de grãos, o chamado bitrem, foi definido o projeto das avenidas perimetrais portuárias de Santos e Guarujá, com um novo traçado que permitissem atingir os terminais com eficiência, eliminando o trânsito de veículos de carga da área urbana. O recurso para implementar a remodelação viária do Porto de Santos foi garantido através de investimentos exclusivamente públicos, refletindo a preocupação do governo federal em dotar o sistema portuário de Santos, responsável por mais de um quarto da balança comercial brasileira, das condições necessárias para fortalecer o atendimento ao comércio exterior. O estabelecimento do novo viário privilegiou a logística do tráfego, a partir de um traçado que distribuiu na margem direita o trânsito de caminhões de container, granéis vegetais e açúcar, promovendo a ampliação de negócios e facilitando principalmente as exportações de commodities agrícolas. Ainda na margem direita, a região do Sabuó, onde se situa o terminal da BTP, responsável por quase 40% da movimentação de contêineres no porto, pistas de mão dupla e total de 4 faixas de rolamento estabeleceram um fluxo exclusivo e mais ágil ao trânsito de passagem das demais regiões do porto, sem conflitar com o tráfego de veículos dedicados aos terminais da região.
Na margem esquerda do Porto de Santos, situada no município de Guarujá, a remodelação do viário demandou intervenções em trecho urbano, pois o acesso rodoviário às instalações portuárias, diferentemente de Santos, ocorre através de vias instaladas no perímetro urbano. O grande gargalo naquela região era a transposição da Avenida Santos Dumont e sobre a linha férrea que corre paralelamente a essa via. Com a construção e entrada em operação do conjunto de viadutos, eliminou-se o último gargalo viário, acabando com um conflito rodoferroviário e permitindo o fluxo sem interrupções nos dois modais, além de ordenar o acesso aos terminais. O novo viário se destacou pela segregação do tráfego urbano do rodoviário de cargas. O novo acesso proporcionou também ao Porto de Santos um ganho significativo, principalmente para os terminais de exportação do Guarujá, de exportação de açúcar do Guarujá, da Cutrale, da Dow Química e outros instalados na área de retroporto, desafogando o único acesso até então existente e agilizando o fluxo de tráfego destinado a todos os terminais da margem esquerda, no Guarujá. Acesso ferroviário. O Porto de Santos possui uma malha ferroviária interna com 100 km de extensão. Este modal responde hoje por cerca de 27% do transporte de cargas movimentadas no Porto de Santos. As cargas do agronegócio são as mais beneficiadas pelo uso da ferrovia no Porto de Santos, pois 53% são transportadas por esse modal. Acesso aquaviário e hidrovias. Os portos necessitam se adequar às dimensões das embarcações e, na medida em que o comércio marítimo de carga se amplia, os navios incorporam avanços em sua concepção, de forma a aumentar a capacidade de carregamento e, consequentemente, o chamado calado, a distância entre a linha d'água e o fundo do casco, possibilitando que as embarcações naveguem com mais carga. Nessa imagem, podemos ver a entrada e saída do Porto de Santos. Neste lado aqui, fica a margem de Santos e do outro lado fica a margem do Guarujá. A configuração da infraestrutura aquaviária num porto como o de Santos contempla 3 áreas distintas: o canal de navegação, as bacias de evolução e os berços de atracação. O setor mais próximo ao cais, com 50 metros de largura a partir da sua extensão, é denominado berço de atracação, local onde os navios permanecem amarrados durante o período de operação. Ao longo do eixo central do estuário, com largura mínima de 220 metros, situa-se o canal de navegação, onde as profundidades são maiores para garantir a segurança durante seu tráfego de entrada ou saída. As bacias de evolução são locais em frente aos cais de acostagem, onde, pelas suas dimensões de largura e profundidade, os navios podem executar manobras. O Canal de Santos, devido às suas características, possui bacias naturais. Após a conclusão, em 2013, das obras de aprofundamento para 15 metros e alargamento para 220 metros nos trechos mais estreitos, o Complexo Portuário Santista oferece condições de navegação para calados máximos de 13,20 metros, podendo ter acréscimo de até 1 metro na maré alta. Tais cotas foram alcançadas a partir das obras que ampliaram e alargaram o canal de navegação em toda a sua extensão. Essa nova profundidade e a consequente ampliação do calado máximo operacional ao Porto de Santos estabeleceu um ciclo de desenvolvimento ao complexo que, a partir de um diagnóstico apurado entre demandas atuais e futuras e a efetiva capacidade de atendimento, promoveu as condições para o aumento da oferta para o setor de contêineres, que se encontrava praticamente saturada com os terminais existentes. A instalação dos novos terminais para a movimentação dessa carga e ampliação das capacidades de embarque para granéis de origem vegetal, somado à operação com calados maiores, foi vital para Santos consolidar um novo patamar de evolução a serviços do comércio exterior. Nessa tabela, podemos observar os tipos de berço de atracação que existem no Porto de Santos. Existem 17 berços de atracação para contêineres, sendo o maior,
e em segundo, 10 para cargas em geral. A hidrovia do Porto de Santos é uma ação estratégica para a implantação de novos acessos ao complexo portuário santista. Projeções de demanda apontam para uma movimentação de 150 milhões de toneladas até 2020. O objetivo é garantir, por meio do novo modal, o atendimento de forma eficiente e com qualidade na prestação de serviços, sem gerar impactos e transtornos com o aumento do fluxo de veículos. Área de armazenagem. A armazenagem é atendida por 45 armazéns internos, sendo 34 na margem direita e 11 na margem esquerda do estuário, e 39 armazéns externos. Esse conjunto prefaz mais de 500 mil metros quadrados, com uma capacidade estática de 411 mil toneladas. O porto dispõe de 33 pátios de estocagem internos e externos, somando 124 mil metros quadrados, com capacidade estática de mais de 99 mil toneladas. Toda a armazenagem é efetuada pelos arrendatários. As instalações de tancagem compreendem, na Ilha do Barnabé, 39 tanques para 140 mil metros cúbicos e 131 para 112 mil metros cúbicos. No Cais do Sabuó, 24 para 2 mil metros cúbicos e 28 para 14 mil metros cúbicos. No terminal do Alemoa, 10 tanques totalizam 105 mil metros cúbicos e 50 somam 390 mil metros cúbicos. Terminais. O Porto de Santos conta com 55 terminais marítimos e retroportuários, que utilizam tecnologia de última geração em suas operações e disponibilizam 72 berços para atracação de navios, dos quais 18 são de terminais privados, como Cutrale, Dow Químicos e Mina, e entre outros. Nessa tabela estão os terminais do Porto de Santos. Alguns deles são Braskem, Brasil Terminal Portuário, Libra Terminal, Concais e Ecoporto. Nessa tabela podemos ver o calado máximo em cada trecho do canal de navegação do Porto de Santos. A maioria é 13,5 metros de profundidade, podendo ter um acréscimo de até 1 metro com a altura da maré. Extensão de cais. O Porto de Santos tem uma extensão de cais de 15.960 metros e área útil de 7,8 milhões de metros quadrados.